Fala pessoal, Guilherme Lopes, investidor falando aqui. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre a IRB. Se você acompanha o mercado de ações, você já deve ter visto que a IRB despencou no último ano. A IRB chegou lá no máximo, lá no auge, em R$ 40 por ação, e ela despencou e hoje está custando aí por volta de R$ 6 a R$ 7 em média cada ação. Eu não sei se você sabe o que aconteceu com a IRB, mas hoje eu vou explicar tudo para você e vou fazer uma avaliação completa sobre essa empresa e você vai ver se vale a pena ou não comprar, ou se vale a pena ou não manter essa ação que você tenha, ou se vale a pena ou não vender essa ação se você tem ela. Antes de começar a falar sobre a IRB, eu queria falar um negócio para você. Abaixo aqui na descrição tem um site chamado A Nova Renda, tem um link chamado A Nova Renda. A Nova Renda é uma escola de investimentos que eu tenho, que eu dou aulas semanais. Ficam todas essas aulas disponíveis na plataforma para você assistir. São aulas com temas específicos sobre investimentos. Então entra lá e vai lá no botãozinho chamado Nossas Aulas. Lá você vai conseguir ver todas as aulas que estão disponíveis lá com o nome de todos os temas. E se algum interessar, vale a pena você assinar. São 7 dias gratuitos para você testar. Você pode assistir até todas as aulas se você quiser. E se você gostar e quiser continuar comigo, ela só custa R$19,90 por mês. Para você aprender a investir, então todas as aulas lá disponíveis na plataforma. Então vai lá, clica no link A Nova Renda depois desse vídeo e veja todas as aulas que já estão disponíveis lá, caso você queira assinar, beleza? Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre a história da IRB. A IRB ela foi fundada em 1939, ou seja, uma empresa aí de mais de 80 anos de existência já. E ela sempre foi um monopólio estatal no setor de resseguros, né? Só tinha essa empresa aqui e ela era gerida pelo Estado. Em 1960, a IRB ela ganhou um poder de regulador do mercado. E em 1996, ela ganhou alguns sócios privados e ela passou a ser uma empresa de economia mista, né? Uma parte do Estado e outra parte do setor privado, mas com controle ainda do Estado, né? Ela ainda era uma estatal. No ano de 2000, a IRB ela transferiu essa responsabilidade de ser o regulador para a SUSEP. Em 2013, foi feita a privatização total da IRB, né? Então o Estado deixou de controlar a IRB. Em 2017, você vê recente, né? Apenas 4 anos aí basicamente de capital aberto, ela fez o seu IPO lá em 2017, ela abriu capital na Bolsa de Valores. E em 2020, no ano passado, ela começou a fazer uma reestruturação na sua administração, na sua governança, por todo esse caos que foi gerado aí na IRB, que começou com aquela denúncia, né, de uma gestora de investimentos chamada Esquadra, que fez uma carta com várias páginas explicando por que ela está vendida nas ações da IRB, ou seja, ela está shorteada, ela vendeu as ações da IRB apostando, né, numa queda para ela ganhar dinheiro com essa queda. A Esquadra fez uma carta completa sobre a IRB e explicou todos os racionais que levou ela a fazer esse short, né, essa venda dessas ações. E eu vou te explicar em detalhes daqui a pouco sobre esse caso da IRB aí, que levou as ações a despencarem aí R$ 40 para hoje R$ 6 a R$ 7. Uma queda de mais de 80% lá do auge até os valores de hoje. Mas antes disso, eu preciso te dizer o que a IRB faz, né? O que afinal de contas a IRB faz. Muita gente começa a investir em alguma empresa, em alguma ação, sem nem saber o que a empresa faz, como é que ela ganha dinheiro. É aqui, por isso que eu estou aqui para te explicar, para te ensinar um pouco sobre isso. A IRB ela é basicamente uma resseguradora. E o que é uma resseguradora? Ela basicamente faz o seguro das seguradoras. Então, ao receber o valor de um seguro, o segurado ele vai lá, paga, né, o valor para a seguradora. A essa seguradora ela vai e aplica uma parte desse valor que ela recebeu do segurado, ela aplica uma parte na resseguradora, para elas estarem protegidas financeiramente, né, digamos assim, e com a saúde financeira em dia, basicamente. E por que esse resseguro ele é feito, né? Ele é preciso, ele é necessário? Ele é basicamente para garantir um menor risco das seguradoras e eles diminuem também a responsabilidade dessas seguradoras, porque aí ela vai ter uma resseguradora ali por trás para dar meio que uma cobertura para elas. Então, o objetivo principal desse resseguro é basicamente proteger o resultado operacional das empresas seguradoras e o patrimônio delas.
se você olhar o free float, né, que são as ações que estão disponíveis ali para serem negociadas, é mais de 99% em free float. Então tá bem pulverizada ali as ações da IRB no mercado. Só que ela tem basicamente dois acionistas que são bem relevantes, que é o Bradesco Seguros, que tem 15,8% das ações da IRB, e o Itaú Seguros, que tem 11,5% dessas ações do IRB. Qual que é a política de distribuição de dividendos da IRB? Se você olhar lá no Estatuto Social da IRB, ela vai estar dizendo que, no mínimo, 25% do lucro líquido vai ser destinado para os acionistas em forma de dividendos. Só que a média de payout do IRB, né, a média de pagamento de dividendos que ela fez nos últimos anos foi mais elevada do que isso, muito maior. Ela pagou em 2017 74% do lucro, em 2018 63%, 2019, que foi ali começando o escândalo ali da IRB, ela pagou 26%, e 2020 ela não pagou nada. Ela não pagou nada porque simplesmente ela teve um grande prejuízo em 2020, depois que surgiu esse escândalo aí. Eu vou te explicar agora como foi esse escândalo aí que aconteceu com a IRB. Basicamente, a gestora Esquadra, ela elaborou uma carta, ela já estava vendida nas ações da empresa, ela elaborou uma carta explicando o motivo dela estar vendida nas ações dessa empresa, estar shorteada, buscando um ganho nessa operação. Ela simplesmente desmascarou vários anos de fraudes na contabilidade da empresa. Ou seja, basicamente, para você entender, para eu não me aprofundar um pouco mais aqui, basicamente os resultados foram meio que inflados, fazendo o mercado entender que a IRB tinha uma alta rentabilidade sobre aquele patrimônio dela. Ou seja, que a IRB era muito melhor, ela rentabilizava muito melhor aquele patrimônio do que todas as outras resseguradoras no mundo inteiro. E aí, dessa forma, como a IRB ela tinha uma alta rentabilidade sobre o patrimônio, né, segundo a contabilidade, segundo os resultados ali, o demonstrativo de resultado, como ela tinha uma alta rentabilidade sobre o patrimônio, o mercado, logicamente, ele precificava as ações dessa empresa lá em cima. Ela negociava, na época, em torno de 9,6 vezes o valor patrimonial dela. E quando a gente compara com as outras resseguradoras no mundo inteiro, as outras resseguradoras, a média de negociação sobre o valor patrimonial delas era de 1,2. E a IBIS negociava 9,6. Por quê? Porque, em teoria, lá na contabilidade, os resultados, ela tinha uma alta rentabilidade sobre esse patrimônio. E com isso, o mercado precificava lá em cima, então jogava o preço sobre o valor patrimonial lá em cima em 9,6 vezes. E essas fraudes, elas nunca tinham sido detectadas por auditorias pela SUSEP, pela CVM, por outros analistas. Nunca ninguém tinha visto um pouco mais com profundidade como a Esquadra conseguiu perceber esses erros, esses detalhes. Chegou um ponto, só uma curiosidade aqui, chegou um ponto em que o CEO e o CFO do IRB, no desespero que eles estavam ali, eles chegaram a dizer que o Warren Buffett estava comprando as ações da IRB para fazer com que as ações subissem de preço. Então foi o auge do desespero deles, e também logo depois eles foram demitidos lá e houve toda uma reestruturação da administração e da governança da empresa. Então o ROI do IRB, né, que é o retorno sobre patrimônio líquido, ele era o maior do mundo inteiro. Ele era em torno de 34%, né, das resseguradoras. Todas as outras resseguradoras no mundo, a média era de 4,8% do retorno sobre o patrimônio líquido. E por isso a IRB ela era avaliada 9,6 vezes o valor patrimonial, enquanto todas as outras resseguradoras a média era de 1,2. Então ela estava muito acima das outras por conta disso. E hoje, em 2021, o que está acontecendo com a IRB? Ela ainda continua passando por esse processo de reestruturação, ela vem já trocou toda a sua administração, vem passando por um processo de governança, ela fez um aumento de capital, emissão de novas ações, ela conseguiu captar mais dinheiro, né, para atender essas demandas regulatórias, né, e ela conseguiu já através dessa emissão de ações, através desse aumento de capital e através de, se eu não me engano, uma emissão de debêntures, ela conseguiu captar todos esses recursos e já enviou para a regulação. E eles estão aguardando um parecer para confirmar ou não esse avanço aí nessa questão. Existem dois pontos que surgiu nessa bagunça toda aí que eu considero dois pontos positivos, que foi o Itaú e o Bradesco Seguros, eles continuaram sendo sócios, aqueles sócios relevantes que eu falei lá no início. E o outro ponto é que eles não só continuaram sendo sócios, como eles também aportaram dinheiro nessa emissão, nesse aumento de capital que teve o IRB. Então esse foi um ponto positivo que aconteceu aí, né, em toda essa reestruturação. Quais são
os números de 2020 da IRB, lá do ano passado da IRB. Ela teve um prejuízo por conta de toda essa adequação, aí ela teve que jogar nos resultados dela toda aquela fraude que foi descoberta. Ela teve um prejuízo de 1,5 bilhão de reais em 2020. Então foi um prejuízo muito expressivo em 2020. Mas em janeiro e fevereiro ela já divulgou os números que ela teve e vem uma notícia boa. Ela já deu lucro em janeiro de mais de 18 milhões de reais e em fevereiro um lucro de mais de 20 milhões de reais, para ser mais preciso, 20,8 milhões de reais de lucro em fevereiro de 2021. E com isso ela já acumula nesses 2 primeiros meses, em janeiro e fevereiro, um lucro de mais de 30 milhões de reais, para ser mais preciso, 30,8 milhões de reais já acumulados em janeiro e fevereiro de lucro em 2021. E nesse mesmo período do ano de 2020, ela já acumulava um prejuízo de 121 milhões de reais. No ano passado, ela já acumulava um prejuízo de mais de 120 milhões e agora ela já tem lucro de mais de 30 milhões. Então ela reverteu essa situação aí e já está dando lucro em 2021. Mas se a gente tiver aí uma média de lucro de 20 milhões, de 25 milhões por mês aí até final de 2021, significa que a gente ainda vai ter um PL muito elevado, um PL por volta lá de 30, 35 vezes o lucro. E se a gente comparar com seguradoras aqui, como a Sul América, como o Porto Seguro, você vai ver que o PL delas é muito mais baixo, em torno de 6, 7, 8, 10 vezes. Com o PL da IRB de 40 vezes, de 30, 35 vezes, está um PL muito elevado ainda. E se a gente olhar, né, a rentabilidade sobre o patrimônio dela vai diminuir bastante. Então faz sentido a gente olhar com relação a essas outras empresas que têm uma rentabilidade sobre o patrimônio ali parecida com a da IRB. E mesmo se a gente dobrasse esse lucro, se ele saísse em vez de ser 200, 230 milhões, ele dobrasse, né, fosse para 400 milhões, 400 e poucos milhões, ainda assim o PL ficaria algo em torno aí de 15, 16 até 20 vezes, que ainda assim estaria um pouco mais elevado. Então, em termos de comparação de preço, em termos de valuation comparativo, a IRB ela ainda está sendo negociada a um preço sobre lucro maior do que a média das outras seguradoras aqui no Brasil. E tem um detalhe que eu queria mostrar para vocês aqui, com relação à receita da IRB. Se a gente olhar nesse gráfico aqui, a gente vai conseguir ver que a receita ela vem crescendo todos os anos, a IRB de uma maneira bem consistente. Então a receita ela vem aumentando sempre. Mas qual foi o detalhe que aconteceu ali em 2020? Se a gente comparar a receita com os custos que a IRB teve, a gente vai ver que lá em 2020, apesar da receita ter também aumentado, o custo, né, a despesa que a IRB teve que lançar no seu resultado, no seu demonstrativo de resultado, foi maior do que a receita, gerando esse prejuízo grande. E ela teve que lançar essa despesa muito maior para corrigir todas aquelas fraudes que tiveram durante vários anos. E ela jogou tudo isso lá em 2020 e por isso o custo, a despesa dela foi muito maior do que a receita. E por isso você vê lá um grande prejuízo em 2020. E o que aconteceu com o lucro aqui, ó? Lá em 2020 foi isso que aconteceu, porque a despesa aumentou, né? O custo aumentou, então em 2020 ela vinha crescendo, né? De 2014 até 2019, e isso por conta dessas fraudes, né? Dessa maquiagem que foi feita lá no balanço da empresa. Só que aí depois que foi desmascarada, o lucro foi lá para baixo e transformando num prejuízo aí gigante em 2020. Então foi isso que aconteceu basicamente aí com a IRB. Mas tem um detalhe que eu queria mostrar para vocês aqui. Existe um gatilho de destravamento de valor nas ações da IRB, um gatilho para que essas ações se valorizem em um curto espaço de tempo. Qual seria esse gatilho de destravamento de valor? As ações da IRB elas estão com um volume de aluguel muito alto, então tem muitas ações com volume financeiro muito alto de ações alugadas da IRB atualmente agora em abril de 2021, final de abril e início de maio de 2021. E é isso que eu quero mostrar para vocês aqui agora. Olha nesse gráfico aqui. Se a gente olhar ali, agora que é o finalzinho desse gráfico ali, você vai ver que existem mais ou menos um volume de mais de 600 milhões de reais em ações alugadas da IRB. Esse volume de 617 milhões de reais, para ser mais preciso, ele equivale em torno de 7,5% do valor de mercado das ações. Esse valor ele é relativamente alto quando a gente compara com outras empresas. Só para você ter uma noção, se a gente comparar com a Petrobras,
A Petrobras hoje tem um valor de mercado de 306 bilhões de reais e tem shorteado ali um volume de ações alugadas em torno de 8,1 bilhões. Isso dá aproximadamente 2,6% dessa posição vendida, né, dessas ações vendidas. A IRB é 7,5%. Normalmente a Petrobras tem muitas ações vendidas porque tem uma liquidez muito alta. Se a gente for olhar uma ação ali de valor de mercado parecida, próxima com a da IRB, a Fleury, por exemplo. A Fleury ela vale um pouco mais de 8 bilhões e tem como se fosse metade do volume das ações da IRB alugadas. Ela tem 317 milhões de reais em ações alugadas, equivale a 3,8% em média, ou seja, metade da IRB. Se a gente olhar a M Dias Branco, ela tem o equivalente a 1,8% de ações alugadas. E a IRB ela tem 7,5% das ações alugadas. Então, o volume de ações alugadas da IRB é maior, muito maior do que a média das outras empresas. E o que isso quer dizer? Quer dizer que se essas pessoas que estão com, se essas pessoas, esses fundos que estão com essas ações alugadas, eles começarem a recomprar essas ações, né, e zerarem essa posição que eles têm vendida, é normal que as ações da IRB elas voltem a se valorizar. Mas tem um detalhe muito importante aqui que eu quero que vocês vejam aqui no centro desse gráfico. Se você olhar lá no auge de toda essa confusão, de toda essa crise, o volume de ações vendidas aí chegou a ser mais do que o dobro do que é hoje. Já chegou a ser de quase 1,5 bilhão de reais no volume de ações negociadas, o que representaria mais de 15%, mais do que o dobro do que está hoje, dessas ações alugadas. Então, depois que surgiu toda essa confusão aí, com o passar do tempo, foi diminuindo o volume dessas ações alugadas e hoje está pela metade. Então, significa que ainda não tem mais aquele potencial, aquele gatilho enorme que tinha lá naquele auge lá de ter algum short squeeze, alguma coisa desse tipo. Mas ainda assim, o volume ainda é maior do que a média das outras empresas e ainda existe um pequeno potencial de destravamento de valor, de valorização dessas ações, mas que não é tão grande assim como já foi antigamente. Então é muito provável que o lucro da IRB volte a subir bastante e continue a subindo, a voltar ao normal agora a partir de 2021 e 2022. Só que ela não vai ter mais aquela mesma rentabilidade que ela tinha antes, porque aquela empresa de antes nunca existiu. A IRB de fato, agora a IRB real, é essa que a gente está vendo agora, com rentabilidade condizente com a média das outras resseguradoras em todo o mundo. Agora chegue mais aqui, chegue mais. Eu vou lhe pedir um grande favor. Se você assistiu esse vídeo até o final, até agora, que está gostando desse vídeo, você vai digitar aqui abaixo para eu ver que você assistiu, para eu ver que você gostou. E eu sempre respondo todos os comentários que fazem para mim aqui abaixo. Você vai digitar, escrever nos comentários, hashtag aluguel da IRB, hashtag aluguel da IRB. Você fazendo isso, eu vou saber que você viu esse vídeo até o final. Outra gentileza, se você gostou, dá um joinha porque isso vai chegar para mais pessoas, vai fazer com que o YouTube entregue para mais pessoas esse meu vídeo. E aproveite, do lado do joinha aí, perto de algum lugar do joinha, tem a parte de inscrever-se no meu canal. Então se inscreva no meu canal agora, para não esquecer, clica logo aí no inscrever-se e você vai se inscrever no meu canal para ser notificado de outras aulas. Definitivamente não é uma recomendação da IRB, mas eu acho que o lucro dela vai continuar subindo, só que ela ainda negocia, ela é muito mais cara do que a média das outras empresas. Então, particularmente, eu não vejo tantas oportunidades assim nas ações da IRB, eu não vejo tanto potencial de valorização assim nas ações da IRB, para que venha gerar um ganho expressivo na nossa carteira. Então, essa é a minha opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço e até a próxima.